Eu acho que eu já deixei a última aula lá para vocês, não foi? No YouTube. Acho que sim. Eu vou conferir depois. Bom, hoje a gente vai falar de gráficos, tá? Gráficos da função. Gráficos. Da função afim. Minha letra tá horrível, não sei porquê. Não sei se eu tava bêbado, tava bebendo. Deixa eu ajeitar isso aqui. Bom, então, para a gente construir o gráfico da função afim, a gente tem que entender aquela ideia lá que eu tinha falado para vocês, do sistema de coordenadas, tá? Certo? Pessoal, tem alguém perguntando sobre frequência. A Júlia. Vê só, eu não vou passar frequência nas aulas, tá? Porque eu não vou poder exigir de vocês, tá certo? A presença aqui nas aulas sempre, porque sempre tem problemas de internet, de outra coisa mais aí, e sempre tem uma pessoa ou outra, tá certo? Precisando ou com algum problema que não pode participar da aula. Então, eu não vou colocar frequência, porque eu não vou usar essa frequência para colocar lá no cigarro de vocês, tá certo? De qualquer forma, é interessante que quem puder, tá certo? Não deixe de participar da aula, por motivo fútil, né? Por motivo de, eu vou passear, eu vou... Tá? No momento da aula, é o momento da aula, tá certo? Só se for uma coisa bem, né, que você precise mesmo, tá certo? E, de todo jeito, a aula está sendo gravada e está sendo disponibilizada para quem não pode participar, tá certo? Pode assistir depois no YouTube, beleza? Então, eu não vou fazer frequência por conta disso, tá certo? É um trabalho a mais que não vai servir de muita coisa. Eu espero que vocês continuem participando, né? Não vale a pena vocês também deixarem de participar da aula, né? Bom, então, para a gente construir o gráfico de uma função afim, primeiro, a gente tem duas situações. A gente pode ter uma situação que a gente tem uma função e quer construir o gráfico dela no sistema de coordenadas, e a gente pode ter a situação oposta. Eu tenho um gráfico e quero reconhecer qual é a função, tá? Então, a gente tem como fazer as duas coisas, tá certo? Lembrando que uma função afim, ela é sempre desse tipo aqui. F de x igual a x mais b. Tá? O meu x é a variável e o a e o b são números inteiros, ou melhor, números reais. Tá? Números reais. F de x a x mais b. Aí, imagine que você tenha uma função, tá certo? Deixa eu ver aqui. Imagine que você tenha uma função e você quer, deixa eu ver se ele está fazendo o que ele está fazendo. Tá, legal. E você quer construir o gráfico dessa função. Eu vou escolher aqui uma função, f de x igual a 2x mais 1. Eu quero construir o gráfico dessa função. Então, primeiro eu vou ter que fazer um sisteminha de coordenadas, né? Então, desenho aqui o sistema de coordenadas, eu vou desenhar com a régua para ficar bonitinho.
E o que eu faço é calcular alguns pontos dessa função. Então, eu vou pegar alguns valores de x, tá certo? Na realidade, só precisam dois valores, tá? Porque 2 pontos determinam uma reta. O gráfico de uma função afim é sempre uma reta. Então, na geometria plana, 2 pontos já determina a reta que você quer. Mas, para efeito de a gente entender melhor o que está fazendo, eu vou escolher mais pontos. Tá? Vou escolher uns 4 a 5 aqui. Então, primeiro eu faço, quando x é igual a 1, qual é o valor de f de x? Tá? Deixa eu fazer a tabelinha, porque fica mais organizadinho, né? Tem aqui o valor de x e o valor de f de x. Tá? Ou y, quem quiser. Tem gente que gosta de chamar de y, tá? Porque, em geral, aqui a gente chama de x, o eixo das abscissas, e y, aqui, o eixo das ordenadas, o eixo vertical, né? O horizontal é x, o vertical é y. Então, deixa eu mudar essa função, botar um menos aqui. Eu acho que vai ficar melhor para a gente desenhar. Bom, então se o x for, por exemplo, deixa eu ver aqui, se o x for 1, se o x for menos 1, por exemplo, menos 1, quem vai ser f de x ou y? Aí você olha para a função e faz a continha baseado na expressão que você tem lá em cima, tá? De acordo com a expressão que você tem. Então, para eu calcular o f de x, eu tenho que fazer 2 vezes x menos 1, né? Tá aqui em cima, tá? 2x menos 1. Então, 2 vezes x, que é menos 1, ou seja, 2 vezes menos 1, que é menos 2, menos 2, menos 1, dá menos 3. Certo? Então, se o x for, por exemplo, 0, se x for 0, aí eu vou fazer 2 vezes 0, menos 1. 2 vezes 0 dá 0. 0 menos 1 é menos 1. E se eu colocar 1 no lugar do x? 2 vezes 1 dá 2. 2 menos 1 dá 1. Positivo. Se eu colocar 2 no lugar de x, a gente escolhe sempre números inteiros, porque é mais fácil, né? Você não vai escolher aí 3 quartos. Enfim. Se quiser, fique à vontade, mas não é necessário. Se o x for 2, 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 1, que dá 3. Tá bom, esses 4 aí, vamos desenhá-los. Tá? Então, para desenhar o primeiro ponto, eu vou olhar para isso aqui, ó. O x é menos 1 e o y é menos 3, tá? Isso aqui. E aí, o x é menos 1, eu vou vir aqui, menos 1, e o y é menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Certo? E o ponto vai ser menos 1 e menos 3. Eu venho aqui e o ponto é esse aqui, tá? Beleza? Bom, agora o segundo ponto. 0 e menos 1. O x é 0, o y é menos 1. O f de x. O x é 0 significa que você não está indo... O x é o eixo horizontal, né? É o número do eixo horizontal. Então, você não foi nem para a direita nem para a esquerda, está no centro, né? E o y é menos 1. Então, você veio daqui e desceu para o menos 1, tá? Então, o ponto vai ficar exatamente aqui, ó. Em cima do menos 1.
terceiro, 1 e 1. Então, o x é 1 e o y também é 1. Aí você sobe aqui e faz o cruzamento. Marca esse ponto. E, por último, 2 e 3. 2, aqui, e 2, 3. Faz a mesma coisa. Pronto, e aí você vai ter... você percebe que esses pontos estão alinhados, né? Aí o gráfico vai ser essa reta. Todos os pontos dessa reta fazem parte do gráfico, tá? E a reta continua. Eu escolhi apenas alguns, somente para me basear e conseguir construir o gráfico. Mas o gráfico é composto por todos os pontos, tá? Tem outros pontos aí, por exemplo, eu posso pegar 1,5 e 2, por exemplo, aqui assim, ó, vai estar lá, tá? Então, tem vários outros pontos, né, infinitos, para ser mais preciso, pontos que compõem essa reta, né? E aí, vai de acordo do valor que você vai escolher aqui para a sua função. Qualquer valor de x que você escolha aí, você vai encontrar um valor para y nessa reta. Bom, então tá aí o gráfico bonito da minha função, f de x. Não é difícil de calcular, tá? Esse aqui é o f de x. Uma coisa que é bem tranquilo, né? É bem tranquilo. Só tem que ter cuidado para fazer as continhas certas, tá? Vamos fazer mais um, para a gente... sim, deixa eu falar de uma coisa que... depois eu falo, deixa eu fazer logo a voltação. Vamos fazer aqui f de x. F de x igual a menos x mais 2. Pronto. Menos x mais 2. Então, de um lado eu vou fazer aqui uma tabelinha para eu poder, né, conseguir alguns pontos. Tabelinha para eu conseguir alguns valores, né, para colocar na função. E aqui eu vou desenhar o gráfico dessa função, tá? Menos x mais 2, eu vou desenhar ela. Vai ficar mais fácil. Bom, então, vamos escolher aqui, tá? Números para a gente calcular. Por exemplo, podemos, aqui a gente vai colocar os valores de x e aqui os valores de y, ou de f de x. F de x. Então, se o x, por exemplo, for menos 2. Menos 2. Menos 2. Quem vai ser o x, o f de x? Se o x é menos 2, aí você vai colocar o menos 2 aqui, ó, no lugar do x. Mas note que tem um menos aqui, tá certo? Que não é esse daqui, tá? Esse daqui é o menos do x, né? O menos 2. O x é negativo,
tá certo? Porque o x vai ser menos 2 nesse caso. Mas existe um menos que já está aqui, que você vai ter que usar ele, tá certo? Independentemente do x ser negativo ou positivo. Então, se o x é menos 2 e já tem o menos aqui, menos com menos dá mais. Tá? Então, fica 2 mais 2 dá 4. Certo? Deixa eu colocar assim, né? 2 mais 2, que dá 4. Esse primeiro 2 é o valor de x, tá certo? Que eu fiz o jogo de sinal, e esse outro 2 é o 2 que já estava lá. Agora, se o x for menos 1, se o x é menos 1, aí você faz menos com menos de novo, que é 1 positivo, mais 2, que dá 3. Se o x for 0, vai ficar menos 0, que é 0, mais 2. 0 mais 2, que dá 2. Se o x for 1, aí agora sim, eu coloco 1 no lugar de x, aí fica 1 negativo. Porque tem o menos lá, né? Da fórmula. Menos 1 mais 2. Tá? Eu estou devendo R$1, pago 2, fico com R$1 de crédito. Um positivo. E se o x for 2, por exemplo, eu vou ter menos 2 mais 2, que dá 0. Estava devendo 2, paguei 2, não fico devendo nada. Beleza? Bom, e agora, para a gente calcular o grafo, para a gente construir o grafo, eu vou escolher os pontinhos, tá certo? Menos 2, primeiro ponto, menos 2 no x e 4 no y. Menos 2 no x, menos 1, menos 2. E 4 no y. 1, 2, 3, 4. Aí você pega menos 2 e faz o... Pronto, esse é o ponto. Próximo. Menos 1 e 3. Tá? Aí você faz menos 1 e 3. Já está até marcado aqui. Tcharam. Isso aqui. Tá? Próximo, 0 e 2. Então, você tem 0 no x e 2 no y, ou seja, subindo. Aqui você vai estar um ponto mesmo aqui. Tá? Terceiro, a gente já fez o 0 e o 2. Agora, 1 e 1. Tem alguma coisa aparecendo aqui. Como é que eu tiro isso daqui, meu Deus? Sai disso. Agora, 1 e 1. 1 está aqui. 1 com 1 está aqui. E 2 e 0. 2 aqui no x e 0 no y significa que você nem sobe nem desce, ou seja, você fica com o ponto exatamente aqui. E aí, tá aí a nossa fileirinha, né? A nossa reta, tá certo? Bonitinha aí, né? Vou fazer de azul. Bonitinho. Só um momentinho, pessoal, que eu vou botar o carregador aqui, tá? Pronto. Bem, eu acho que não tem dúvidas sobre construção do gráfico aqui, né? Acho que
é tranquilo. Se vocês tiverem dúvida, podem perguntar, tá certo? Não tem nenhum problema. Mas tem algumas coisas que a gente precisa comentar, né, no gráfico. O gráfico vai sempre ser uma reta, tá? Então, mas, ó, às vezes a reta, por exemplo, que nem no exemplo 1, a reta é para a direita, né, subindo para a direita. Às vezes a reta subindo para a esquerda, como no exemplo 2, né? Ou descendo para a direita, né? Se você olhar da esquerda para a direita, no primeiro exemplo, ela está subindo. Já no segundo exemplo, ela está descendo, tá? O que é que isso tem a ver? Deixa eu dar um som para melhorar. O que é que isso nos diz a respeito da função? Certo? Como é que a gente pode estudar isso aí, trabalhar isso aí, tá? Isso daí diz respeito ao crescimento ou decrescimento de uma função, tá? O que é que significa isso? No primeiro exemplo, se você olhar da esquerda para a direita, o valor de x ele vai crescendo, né, no eixo. Aqui, ó, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 2, aí depois vai vir um 3, vai vir um 4, né? Da esquerda para a direita é sempre crescente, né, o x. Então, se acontece isso que acontece na questão 1, se acontecer isso, a gente diz que a função é crescente, ou seja, quando, à medida que você aumenta o valor de x, o y também cresce, né? Porque eu aumentei da esquerda para a direita, eu estou aumentando o valor de x, e o y está crescendo à medida que eu aumento o valor de x. Isso a gente diz que a função é crescente. Se acontece o contrário, ou seja, à medida que x cresce também, o x, você olha ele sempre crescendo, tá? O x está indo da esquerda para a direita, ele está crescendo. Mas, em contrapartida, o y está decrescendo, no exemplo 2. Né? A reta ela fica apontando para baixo, tá certo? Se você olhar da esquerda para a direita. Então, essa segunda reta, ela é decrescente, a segunda função. Então, para ficar anotado aqui, tá? Uma função é crescente quando assim, x1 maior que x2 significa dizer também que y1, ou melhor, f de x1 é maior do que o f de x2, tá? Isso aqui é o que a gente disse. Quando você tem dois valores de x, tá? Que o primeiro é maior do que o segundo, o valor da função do primeiro também vai ser maior do que o valor da função do segundo. E aí você tem um gráfico subindo, tá? Olhando sempre da esquerda para a direita, o gráfico vai ficar subindo, certo? Caso você tenha uma situação contrária, por exemplo, uma função é decrescente quando x1 é maior do que x2, tá? Lembre-se, eu vou sempre analisar quando x1 é maior do que x2. Nunca quando x1 é menor que x2. Aqui na primeira opção, quando x1 é maior do que x2, aqui, ó, acontece o quê? O f de x1 também é maior do que o f de x2. Na segunda opção, quando x1 é maior do que x2, o que vai acontecer é o contrário. O f de x1
vai ser menor do que o f de x2. Ou seja, o f de x2 vai ser maior. Aí a função, ela despenca, tá? Ela decresce. E aí a gente diz que a função é decrescente, né? Então, como é que a gente reconhece uma função do primeiro grau, ou uma função afim, se ela é crescente ou decrescente? A gente pode construir o gráfico e verificar, tá certo? É uma maneira de fazer isso, mas não é a maneira mais simples. A maneira mais simples é você olhar esse valorzinho aqui, ó. Lembram que eu disse que aqui em cima, que a função é sempre ax mais b? Pronto. Você vai olhar apenas para o valor de a. Olha apenas para o valor de a. No primeiro exemplo da gente, ele é 2, né? O a é 2. O 2 é positivo, a função é crescente. No segundo exemplo, o a é menos 1, não é? Menos 1. O a é negativo, a função é decrescente. Simplesmente isso, tá? Nada mais. Sempre que o a for positivo, a função é crescente. Se o a for negativo, a função é decrescente. Isso para a função afim. Depois a gente vai estudar segundo grau. E vocês vão ver que é um pouquinho diferente, né? Bom, então, uma função afim, deixa eu escrever assim, seja f, tá? Uma função afim se f for uma função afim, tá ok? F de x seja ax mais b, né? Do jeitinho que a gente escreve. Então, vai acontecer duas coisas. Duas coisas. Se o A for positivo, maior que zero, então f de x é crescente. Tá? E, segunda opção, se o A for menor do que zero, ou negativo, né, o f de x é decrescente. Decrescente. Beleza? Então, basta analisar isso, pessoal. Não tem bicho de sete cabeças, não tem nada mais, tá? Tem outra coisa que é interessante, vocês vão observar nos gráficos, isso aqui, ó. Observe sempre nesse valor que o gráfico corta o eixo Y. Aqui o valor é quanto? É 2, né? Esse 2 vai ser sempre igual a esse aqui. Tá? Esse aqui. Esse 2 vai sempre estar. Esse 2 vai sempre estar aqui. Aonde o gráfico, a reta corta o eixo Y. Se vocês olharem lá em cima, o menos 1, tá? Aqui, no caso 2, né? Eita. Ali é menos 1, né? Tá meio estranho isso aí, né? Vamos ver esse gráfico aí. Menos 1.
Ah, esse gráfico, ele foi deslocado aqui. Tá meio estranho. Foi meio que deslocado aqui. Ele é assim. Aí. Eu mexi sem querer esse negócio. Agora. Pronto, aí você vê que esse menos 1. Meu filho, não atrapalha não. Tá querendo mexer direto aqui. Esse menos 1 aqui, ele está justamente aqui, ó. Vou fazer a curva aqui. Aqui, ó, onde o gráfico corta o eixo Y, certo? É menos 1 aí, para baixo, né? Então, isso vai acontecer sempre. Isso ajuda até uma situação que a gente vai ver agora, tá? Imagine agora imagine você que eu tenha um gráfico e eu quero encontrar a função através desse gráfico. Então, vou desenhar um gráfico aqui. Y, X. E aí eu vou escolher aqui esse ponto. Aqui é 1. E eu vou escolher aqui, esse ponto aqui, menos 1, menos 2, menos 2. E aí eu vou passar o meu gráfico justamente aqui. Aí eu pergunto a vocês, qual é a função que representa esse gráfico aí? Aí você, agora o negócio mudou, né? Eu tenho gráfico, eu quero que você reconheça a função. Você sabe como é uma reta, vai ser uma função do tipo f de x igual a x mais b, né? Vai ser sempre uma função assim, f de x igual a x mais b. E cabe a você encontrar quem é A e quem é B. Pela dica que eu acabei de dar a vocês, vocês já sabem que o B é justamente esse carinha aqui, ó, né? Onde corta o eixo Y, certo? Ou seja, B é menos 2. Então, você já sabe que isso aqui é B. E aí, você só precisa agora encontrar o valor de A. Eu vou colocar aqui. A função agora, ela já tem uma carinha melhor, né? Assim, f de x igual a x mais b, o b eu sei quem é, que é menos 2. Mais menos 2 vai ficar só menos 2, né? Então, a função é essa daí. Falta achar o valor de A. Como é que eu acho o valor de A? Para eu achar o valor de A, eu tenho que usar esse outro ponto aqui, ó, que a função faz parte. Esse ponto aqui é o ponto. Lembrando que um ponto ele tem sempre duas coordenadas, né? Ele tem o valor de x e o valor de y, que a gente bota aqui separado por v. Nesse ponto aqui, o valor de x é 1, e como ele nem subiu nem desceu, ele está justamente no médio ali, né? Na posição 0, tá? Em relação à altura. Então, y é 0. Então, ponto 1, 0. Significa dizer que quando x vale 1, o y vai valer
o f de x vai valer 0, tá certo? Então, como minha função passa por esse ponto, significa que quando eu colocar o x igual a 1 nessa função, lá na função, o f de x vai ter que dar 0, certo? Isso é uma informação que eu tenho, e aí eu vou usar isso para encontrar o valor de A. Se quando eu botar o 1, o f de x tem que dar 0, a gente vem aqui para a função e vamos colocar o 1 aqui no lugar do x. Né? Vamos pegar o x aqui e colocar 1. Então, o f de x, ele vai ter que ser 0, tá certo? Quando o x for 1, né? 1, certo? Então, aqui vai ficar 0, é igual a vezes 1 menos 2. E aí, completinhas, a gente tem 0 é igual a vezes 1 é A menos 2. Né? Bom, se eu passar o 2 para o lado de cá, ou o A, enfim, mudando de membro, trocando de sinal, a gente tem... Vou passar o menos 2 o primeiro membro, ele vai ficar positivo. 2 igual a A. Mas se 2 é igual a A, o A é igual a 2, né? Posso escrever assim. Tá? Então, eu encontro o valor de A. Encontrado o valor de A, eu venho aqui na minha função, ela era ax menos 2. Então, a minha função, obviamente, vai ser f de x igual a... Ah, não, né? O A eu já encontrei, que é 2, né? 2x menos 2. Certo? 2x menos 2. Beleza? Vamos fazer mais outros exemplos aqui. Para a gente ficar craque, né? Ficar expert. Deixa eu desenhar outro gráfico aqui. Tadadam. 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 Esse aqui. X e Y. Quando... Aqui, vou desenhar um ponto aqui. Fizer 1. 1, 2, 3. 1, 3. Deixa eu ver. 1 e 3 aqui. Esse ponto aqui. E vamos fazer outro ponto aqui. Menos 3 e menos 1. Aqui assim. Tcharam. Tcharam. Eu não estou colocando os números aqui porque fica muito bagunçado, tá? Mas vocês contam aí quantos tracinhos tem, né? E, tá certo? Não é difícil deduzir qual é o valor. E a minha função é justamente essa aqui, o gráfico dela, né? Eu quero encontrar qual é a função, tá? Qual é a função? Vocês estão muito calados, eu estou até desconfiado de vocês estão calados assim. Mas é a vida, né? Vamos seguir. Bom, mesma coisa, tá? Primeiro, onde é que ela corta o eixo Y? Isso aqui. Aqui é o seguinte, não se iludam achando, é no 2. Será? Aqui eu não disse para vocês, tá? Ela pode ser que ela esteja passando aí bem pertinho. O seu desenho, o meu desenho, não é 100% fiel, né?
Então, não confie no desenho, na aparência, não coisa. Façam as contas, tá certo? Então, aqui, eu não tenho a informação de onde ela corta o eixo Y. Pelo desenho, eu posso imaginar que vai ser no 2. E acredito que vai ser sim. Mas você não pode fazer isso pelo desenho, tá? Porque se vocês fizerem assim na prova, vai perder ponto, beleza? Não pode fazer assim. Porque não é garantido, né? Não é um negócio que você não está garantindo aí, tá? Então, como é que a gente faz agora? Do mesmo jeito, só que vai dar um pouquinho mais de trabalho. Eu já sei que a função é do tipo f de x igual a x mais b, né? Então, eu tenho que achar A e B, tá certo? Para isso, eu vou usar esses dois pontos. Primeiro esse ponto aqui, depois esse ponto aqui. A ordem não importa, né? Tanto faz. Então, esse ponto aqui é o ponto 1, 3, tá? 1 no x e 3 no y. E já esse aqui é o ponto menos 3 no x e menos 1 no y. Lembre-se que primeiro vem o valor de x, depois o valor de y, né? Menos 1. Pronto, significa dizer que nesse ponto aqui em cima, quando eu botar 1 no lugar do x na função, o f de x tem que dar 3. E nesse ponto aqui embaixo, quando eu botar menos 3 no lugar do x, o f de x tem que dar menos 1. E a gente vai encontrar com isso aí duas equaçõezinhas. E eu espero que vocês saibam resolver esse sistema de equações com duas incógnitas. Simples, simples. Bom, então vamos pegar a função aqui, né, função, e vamos substituir primeiro esse ponto aqui. A gente coloca um no lugar do x e ver o que é que dá, tá? E o 3 no lugar do f de x, né? Então, pega o 1, coloca no lugar do x e o 3 no lugar do f de x ali. Aí você vai ficar com f de x, mas f de x é 3. Deixa eu repetir aqui, porque vocês entendem melhor. Ax mais b. Aí a gente tem aqui f de x, que é 3, e o x, que é 1. A vezes 1 dá A mais B. Né? 3 vezes. O A vezes 1 eu já coloquei A. E o B eu repeti. Tenho aqui A mais B é igual a 3. Mais B é igual a 3. Deixa aqui quieto, tá? Deixa aqui. Vamos fazer a outra parte. Que é substituindo no outro ponto. Então, vamos agora para esse ponto aqui, ó. Menos 3 e menos 1. Então, a gente coloca menos 3 no lugar do x, e o f de x vai ser menos 1. Então, se o f de x é menos 1, aqui é menos 1, igual a vezes menos 3 mais b. Que eu tenho que arrumar um pouquinho. A vezes menos 3 dá menos 3a mais b. Né? E bom, tá bom assim, né? Aí eu tenho aqui outra equação. Essas duas equações, elas vão me dar um sistema de equações, tá? Primeiro, eu tenho essa equação aqui. 3 é igual a A mais B. Eu vou botar assim, A mais B igual a 3. A mais B é igual a 3. E a segunda equação, menos 3A, deixa eu fazer mais espaço. A mais B
é igual a 3. E a segunda, menos 3A mais B também, né? É igual a menos 1. Só invertir os membros, né? O menos 1 que estava antes foi para depois e o... Enfim, se uma coisa é igual a outra é igual a uma coisa, né? Não faz diferença se você inverter. E aí a gente tem que resolver um sistemazinho de equações. Esse sistema aqui de equação. Como é que a gente resolve? Sistema desse. Isso daqui, eu acho, né, imagino que vocês já tenham visto no fundamental. Basicamente, se estuda na 7ª série, no 7º ano, né, 8º ano, por aí. 8º, 9º ano, sistema de equações. Mas se vocês não viram, vocês já estudaram a equação do primeiro grau. Não é uma coisa difícil não, tá? De resolver não. Você tem duas equações aí, e você quer encontrar o valor de A e o valor de B, tá certo? Então, para encontrar o valor de A e o valor de B, você faz alterações nessas equações, certo? Tem alguns métodos. Tem um método que é o método da substituição, tem outro que é o método da comparação, que é você comparar as duas equações. E tem o método da soma, que é o que eu gosto mais, que é você somar as duas equações, certo? Só que antes de você somar, é bom você somar, tá? Quando você puder. Você pode somar as duas equações numa boa, não vai mudar nada. Mas, se você soma aqui, você vai somar A com menos 3A, né? E B com B. Aí o que é que você ganha com isso? Nada. E você vai somar também o 3 com menos 1, né? Você não vai ganhar nada com isso. Tá? O interessante é que quando você some, uma dessas letras desapareça. Tá? Por exemplo, eu vou fazer o A desaparecer. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu primeiro vou pegar a primeira equação e multiplicar por 3. Multiplicar ela todinha por 3. Pode fazer isso? Pode também. Não muda nada. Tá? Então, pega a primeira equação, multiplico por 3. Aí vocês vão ver o que é que vai acontecer, né? Deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu ver se eu consigo. E... Pronto, eu vou fazer assim. Eu vou pegar essa equação, multiplicar por 3. Ixi. Acho que foi pior. Então, aqui, ó, eu vou... Eu estou querendo botar aqui embaixo. Pronto, assim. Aí. Aqui embaixo, aí. Aí pega a primeira equação e multiplica por 3. Isso aqui, vamos multiplicar por 3. 3. E 3 vezes 3 vai dar 9, né? Aqui vai dar 9. Concorda? A primeira equação que tinha lá em cima era A mais B igual a 3. Aí vai ficar 3A mais 3B igual a 9. Multipliquei tudo por 3. Certo? Qual é a graça disso? O que é que a gente ganha? A gente ganha que agora, quando a gente somar as duas equações, eu vou somar esse 3A com 3A com menos 3A. E, quando eu somar, vai cancelar, né? Vai sumir. Eu quero que isso ajeite. 3A com menos 3A, aí você cancela, né? Eu vou até fazer um xizinho, esse com esse cancela. E quando você soma 3B com B, dá 4B, né?
Você vai ficar aqui com 4B igual, e desse lado daqui, 9, somado com menos 1, dá 8, né? Então, B vai ser 8 dividido por 4, então B é igual a 2. Então, achou o B, achar o A fica muito fácil, tá? Achar o A fica muito fácil. Por quê? Porque você pega aqui qualquer uma das duas equações, por exemplo, pode pegar a primeira aqui. O A mais B tem que dar 3. Se o B é 2, para quando somar dar 3, o A tem que ser 1, né? Entendeu? Só você botar aqui A mais B, que é 2, igual a 3. Passa o 2 para lá, né? 3 menos 2, A igual a 1. É lógico, né? Porque se A mais B tem que dar 3 e o B é 2, o A tem que ser 1, tá certo? Então, a gente achou o A e o B, a nossa função, ela vai ser f de x igual... Professor, a gente vai ter aula agora. Terminei. Calma, só escrever a função aqui, tá? Então, f de x é A, que é 1, 1 vezes x, mais B, que é 2. Então, f de x, 1 vezes x é x, né? X mais 2. Essa é a minha função, tá? Vocês perceberam que não é assim das coisas tão mais simples encontrar uma função a partir do gráfico, mas tem alguns casos que é mais simples, né? Isso aqui deu um pouquinho de trabalho, não é que é complicado, mas deu um pouquinho de trabalho, que você tem que resolver um sistema de equação e tal, blá, blá, blá. Mas, no primeiro caso aqui, por exemplo, que você já sabe que o B é menos 2, tá aqui, ó, tá? Aí fica mais fácil, né? Porque você já achou o B, só falta achar o A, usa o outro ponto e acabou-se, né? Beleza? Então, nada de bicho de cabeça, tá? Tranquilo? Tchau para vocês. Vocês têm aula de petai, como é que chama isso? Não sei o que é isso, não. Pessoal, tchau. Até a próxima, então, tá? PTA, pronto. É porque eu vou botar uma letra a mais ali. Valeu. Tchau. Qualquer dúvida, ó, a atividade é para responder, tá certo? Não é para entregar, mas é para responder, porque ela vai servir de base para a prova, tá bom? Muito cuidado com isso, beleza? Eu não estou vendo ninguém perguntar no grupo sobre questões, eu acho que está todo mundo conseguindo fazer, né? Então, eu vou entender que está todo mundo conseguindo fazer, tá certo? Tchau, beleza? Até a próxima.